Amém? Que o Senhor seja exaltado em nosso meio. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado nesse mundo. Sejam todos bem-vindos, queridos. É uma alegria nesse tempo ainda de verão, nesse tempo ainda no qual sentimos a ausência de muitos irmãos, devido às férias. Mas sejam todos bem-vindos, todos bem. E louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito para fazer. Hoje temos o nosso louvor muito desfalcado, mas continuamos a servir ao Senhor, louvar ao Senhor. Seja bem-vindo, David, ao filho da nossa irmã Amelita. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente os nossos filhos, da nossa Marlete, o nosso Hugo, Sandro, Daniel. Para aqueles que não conhecem, fique de pé, lá, meu netinho, pequenininho ali, né? Então, isso, Deus abençoe grandemente a toda a vida. Este é o filho da nossa irmã Aneli. Ela fala bem, ela fala sempre bem. Seja bem-vindos. É uma alegria termos aqui, poder se sentar. O querido pastor Wagner, já é da casa, e o nosso irmão Robert. Seja bem-vindo, já todos vós, sejam todos bem-vindos. Creio que todos vocês, todos são aqui. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por tudo também. Meus queridos, na próxima domingo, como os irmãos sabem, eu não estarei, era para pregar em Tondela. Eu estaria a pregar na igreja de Tondela, ajudá-lo, os nossos irmãos, ali nesse período de transição pastoral, mas surgiu não um problema, a solução do problema também, que é a cirurgia da Filomena, da nossa irmã, a Filomena, que foi chamada para a cirurgia do rim, de um dos rins, não para tirar uma pedra, mas um pedregulho que ela tem aqui. Então no domingo ela dará entrada no hospital de Coimbra. Eu peço as vossas orações. Então já não estarei em Coimbra, não estarei em Tondela, nem aqui. No próximo domingo estará o querido pastor Pestano, estará substituindo, estarei presente. As vossas orações por esse período, a princípio na segunda-feira ela estará a ser submetida à cirurgia de um dos rins. Peço que os irmãos orem por isso, por esse, e tudo conforme o propósito de Deus, e tudo para a honra e glória do nome de Deus. Estamos a findar a nossa semana, como no domingo não estou, já anuncio, na outra semana já é a nossa primeira semana de setembro. E começamos com as nossas atividades, meus amados. Não esqueçam, logo na primeira terça-feira, o nosso culto é onde? Em casa do irmão pastor. Dos irmãos Armando Pestana e Isabel Pestana. Então, às 8 horas ali. E no próximo, logo no primeiro sábado, retornando o nosso café com Deus aqui às 8h30 da manhã. Então, os irmãos, essa será anunciado, os anúncios pelo nosso presidente, o irmão Mateus, a nossa irmã Juliana fará esses anúncios. Então, apenas para os irmãos não esquecerem, já que retornamos a esse propósito. E o tema dos nossos cultos usuários também vai haver alteração. Será sempre, não resumo, mas um estudo da mensagem que for pregada aqui no domingo. Então, no domingo estará aqui pregar o pastor Pestana. Então, na terça-feira, ou o estudo bíblico, o debate, ou ali a troca de ideias, será sobre o tema da mensagem, será sobre a mensagem, será sempre assim. Nas terça-feira falaremos sempre mais alguma coisa em harmonia, em comunhão, sobre aquilo que foi pregado no domingo, seja por pastor, seja por outro, nós estaremos assim. E fale com a nossa mãe aqui, sobre aqueles que querem um culto de lares, e como eu falei, nada de lanche, é apenas isso uma opção. Mas isso não é obrigação, nem um dever, nem um propósito para a nossa reunião. Mas sim é um lanche espiritual, é o nosso propósito para o nosso culto com Deus. Oremos para o nosso Rafael, a gente está aqui hoje, mas está onde? Oremos para aqueles jovens. Que Deus seja com aqueles jovens, com mais de 100 jovens que eles estão nessa idade tão carentes das orações de nosso Deus. Estejamos a orar por essa semana, por aquele que está a se passar ali, por aqueles que já são do Senhor, aqueles que ainda não tomaram a decisão do Senhor. Que Deus abençoe grandemente, não só a direção daqueles que estão ali na direção do acampamento, mas a todos os jovens que ali estão nesta semana. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar no nosso Deus. Nosso irmão Indalés, entrega a Deus na oração, continuando o nosso culto, nosso Deus. Meu Deus, do Pai, nós louvamos e te adoramos, Pai, porque tu só tu és. É verdade. O mundo não te conhece, Pai. E nós rogamos que tenhas misericórdia deste mundo em guerra e que a tua palavra seja proclamada em todo o mundo mais do que aqui,
para que o mundo reconheça que só verdadeiramente tu és. Amém. Rogamos, ó Pai, que sejas com os jovens que estão a acompanhar os bombeiros. Rogamos, Pai, pelos bombeiros que têm trabalhado tanto na extinção dos fogos. Rogamos, Pai, pela tua obra. Mais uma vez, Pai, nós estamos a dar o teu trabalho, para te pedindo, presidas sobre todo o teu trabalho. Amém. Amém. A palavra do nosso Deus, meus amados irmãos, lá em 1 de Crônicas, capítulo 16, 8, 11, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor, buscai perpetuamente a sua presença. Esta é a razão de estarmos aqui, de buscarmos o Senhor, de louvarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. E vamos louvarmos e pensar ao Senhor, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos uns a ti, pois um dia a tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos aqui para dar louvor, honra e glória ao nosso Deus. E sabemos que podemos descansar no Senhor, descansar nos seus braços, descansar no seu amor, na sua misericórdia, na sua gratidão, na sua providência que se renova a cada manhã. Possamos descansar no Senhor, possamos expressar: descansarei no Senhor, cobre-me com tuas mãos. Glória
seja a vossa tempestade que estejais de atravessar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confie nele e vá. Que Deus abençoe cada um de vós. Deus abençoe nossas lutas, nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos que? Mais que vencedores. Mais que vencedores. Não temas o tamanho do vosso problema. Entregue ao Senhor. Confie nele e vá. Possamos cantar agora o próximo canto, quando cantaremos, iremos consagrar ao Senhor o nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor, nosso Deus. Gostaríamos de cantar que esse dia festivo, 411. Cadê o querido? Foi o irmão Luciano, está escondido lá no cantinho. Vamos trabalhar. Nosso irmão Luciano, enquanto cantamos aqui o Senhor, 411, nós cantamos o Senhor. Senhor, eu te apresento todo dia, toda oferta, Senhor, que a gente possamos ofertar de coração aberto, Senhor. Amém. E esse dinheiro seja revertido para toda a sua obra, Senhor. Abençoe cada um presente, Senhor, aqueles que não podem vir também. Derrame glória, Pai, que possamos firmar cada dia mais a nossa fé em Ti, te buscar de todo o coração. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Ainda louvamos ao nosso Deus, meus queridos. O crente, o justo, vive pela fé. O justo viverá pela fé. E a palavra de Deus, desde tanto de Gênesis a Apocalipse, expressa a grandeza do amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Não há problema nenhum em nós, no qual Ele não possa resolver. Ele só pede para que nós tenhamos que fé. Perseverança na fé. Então vamos louvar a Deus. Não há problema no qual em nós que Ele não resolve.
Sentados. Meu querido pastor Wagner, é uma alegria, meus queridos, um prazer, mais uma vez, ter o nosso querido servo de Deus, o pastor Wagner, que tanto tem nos apoiado. Uma bênção na vida. Sejam bem-vindos, meus queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, soberano Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas. Se nesta manhã, ó Deus, há aqui em nosso meio, Deus, alguma vida, Deus, necessidade urgente do milagre, na solução de algum problema, Deus, em nome de Jesus, para que Tu possa atuar. Que o Santo Espírito, Deus, possa trabalhar na vida de cada um. Que possa abrir nossa mente, nosso coração para a mensagem do qual Teu servo assim e agora na trazer, Deus. Com autoridade, vida de Ti, possa dizer, assim diz o Senhor. Fala os nossos corações nesta manhã. E usa o Teu servo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz estejam com todos, sobre todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bom estar de volta aqui, nessa igreja a qual nós amamos. E sempre, irmãos, eu estou vendo as fotos antigas, lá de 2022, 2023, quando tínhamos aqui poucas pessoas, né? É verdade. Poucas pessoas. Poucas pessoas. E hoje, em plenas férias, a igreja está cheia. Isso é Deus, irmãos. Deus está fazendo. Nós não estamos vendo, mas Deus está fazendo. Amém. Amém? Eu creio, eu sempre falo isso. Nós não conseguimos ver, mas Deus está realizando a obra no meio da igreja aqui em Oliveira Hospital. E vai continuar realizando. E se Ele começou, Ele vai completar e Ele vai terminar. Até a volta de Jesus Cristo. Amém. Amém? Hoje eu não vim com a família. A Mércia e as meninas com compromisso ali em Mangolde ali. Mas eu vim com o meu escudeiro, o Berlei, fazendo companhia a mim. E a Mércia manda um beijo para a igreja. E eu, quando saí de casa, ela brigou comigo, pastor. É a última vez que você sai sem mim. Eu, sim, senhora. Mas ela manda um abraço. Liberar perdão. E chegou a tal ponto que a mágoa, a angústia, tomou tanta a vida dele, que ele adoeceu, irmãos. E diante daquilo ali, eu ouvindo ele falar, e nós conversamos com ele, graças a Deus hoje ele está bem, em nome de Jesus. A palavra de Deus, a luz veio, e ele pôde mudar esse quadro. E naquele dia o Espírito Santo soprou algo no meu ouvido, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre paternidade sem irmandade. Um corpo que se amputa. Você pode repetir comigo? Paternidade sem irmandade. É um corpo que se amputa. E eu gostaria de ler com os irmãos 1 João capítulo 4. Vamos estar a ler do versículo 20 ao 21. E depois, em seguida, vamos estar a ler também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30. Esses são os dois textos básicos que nós vamos para a nossa reflexão dessa manhã, queridos. Primeiro texto, 1 João capítulo 4, nós vamos estar a ler do versículo 20 ao versículo 21. A minha versão é a versão revista atualizada ARA. Ok, irmãos? Não sei dos irmãos, mas os irmãos podem estar a me acompanhar. Assim fala a palavra do Senhor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. E o segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo que vai de 29 a 30. Olha que a palavra fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Queridos irmãos, há uma crise silenciosa que se alastra dentro da igreja nesse tempo. E cada dia que passa, a coisa aumenta mais. Muitos filhos que proclamam a paternidade de Deus, mas rejeitam a irmandade dos irmãos. Gente que canta com fervor: Pai nosso que está nos céus, mas tropeça no nosso. Por quê? O Pai até pode ser meu, mas o nosso, queridos, implica em reconhecer que quem está ao meu lado também é filho. E aí, queridos, que se quebra a comunhão. Há quem queira viver paternidade, irmão, sem irmandade. Mas, queridos, o reino de Deus, isso é impossível. Isso não há possibilidade. Paternidade não é uma coisa individual. Não se entra na casa do nosso Pai pela porta da exclusividade, queridos. Se entra quando? Pela porta da comunhão. Um servo pode dizer que ama o pai, mas despreza o irmão, está vivendo uma mentira religiosa, queridos, que anula a própria fé. Porque no reino de Deus, a presença do Pai, ela, queridos, revela-se na presença dos irmãos. Quem rejeita a comunhão, rejeita o corpo. Quem rejeita o corpo, já não está ligado aonde? A cabeça, que é o Cristo. E é precisamente sobre isso que o apóstolo João escreve de forma, queridos, confrontadora. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o que, irmãos? É mentiroso. João, queridos, não suaviza. Ele não chama isso de fraco. Ele chama de quê? De mentiroso. Porque, queridos, para ele não existe espiritualidade verdadeira sem amor fraterno. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, denuncia um culto que perdeu o seu sentido. Por quê? Por causa da falta de quê? De discernir o quê? O corpo. Naquela igreja, irmão, havia ceia, havia culto, havia estrutura, mas faltava o quê? O corpo. E o preço foi alto. E o preço é alto, irmãos. Havia entre eles o quê? Muitos fracos, doentes e mortos. Mortos o quê, queridos? Espiritualmente. Doentes na alma, fracos na fé. Não por causa de um pecado escandaloso, não, queridos, mas por um erro relacional. De quê? De não discernir o corpo. Queridos, nessa manhã, essa palavra que vamos estar a aprofundar, a meditar, a refletir, é um chamado à consciência, queridos, para todos nós. É um apelo à restauração, queridos, da irmandade. Porque, meus irmãos, se a igreja é corpo de Cristo, se a igreja é corpo de Cristo, quando a comunhão se rompe, o que é que acontece com o corpo? O corpo sofre. E cada vez que rejeitamos um irmão, estamos a rejeitar o próprio Cristo. E eu quero, irmãos, orar e pedir a Deus que hoje é tempo de olhar para ao lado e perguntar com sinceridade: será que eu amo quem está a caminhar ao meu lado? Será que eu estou a amar essa pessoa que está ao meu lado? Ou estou tentando viver uma fé amputada, com cabeça, mas sem corpo? Porque, queridos, quem escolhe a cabeça e rejeita o corpo, já não tem fé. Eu penso, irmão, que tem uma ilusão. Amém? Pai, nessa manhã pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar,
dentro daquilo que isso quer trazer e revelar para nós. Eu peço ao Pai que, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, tu possa falar no profundo das nossas almas. E eu quero pedir que aqui nós não venhamos ouvir a tua palavra, mas aqui queremos ouvir a sua palavra, a sua voz, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, depois dessa introdução, o primeiro ponto que eu quero abordar convosco é que a mentira de amar a Deus sem amar o irmão. Pode repetir comigo todos? A mentira de amar a Deus sem amar o irmão. Queridos, a espiritualidade que se isola do outro é um engano. O indivíduo que declara amor a Deus, mas evita relacionar-se, perdoar, carregar o fardo do irmão, querido, estar a viver uma fé fictícia, uma aparência de santidade sem substância de Cristo. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Não se trata de uma sugestão, mas de uma revelação inegociável. O amor a Deus manifesta-se, irmãos, inevitavelmente no amor ao próximo. E se não se manifesta, então não há amor verdadeiro. O apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve com firmeza de quem não negocia princípios, irmãos. O que é que nós vemos em 1 João capítulo 20? Se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, este versículo não deixa espaço para a espiritualidade individualista. Não, meus irmãos. Egocêntricas, elitistas. Não, queridos. Não há como viver o Evangelho sem atravessar o caminho da comunhão. A salvação pode até começar de forma pessoal, mas nunca termina o quê? De forma isolada, queridos. O amor que Deus planta em nós é um amor que tem direção. Vai para o irmão, vai para o irmão. E se esse amor se estagnar, queridos, sabe o que acontece? Apodrece. Mas se esse amor flui, esse amor traz cura para o corpo de Cristo, meus irmãos. É por isso que Jesus não resumiu o maior mandamento apenas por amar a Deus. Ele completou em Lucas capítulo 10, versículo 27. O que a palavra nos fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, não se trata de dois mandamentos separados. É só um mandamento com duas faces. Outra expressão no próximo é o amor religioso, igreja. Não é cristão. E quando se instala, e quando, queridos, se insiste em viver essa espiritualidade deformada, olha o que acontece, surgem sintomas claríssimos no meio da igreja: crítica constante, frieza relacional, falta de misericórdia, isolamento, e como consequência o que acontece? Uma fé adoecida. O apóstolo escreve em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, irmão, e dá um sinal claro da maturidade cristã. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha que a palavra fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, queridos, cumprir a lei de Cristo, aquele que ele próprio resumiu no amor, passa inevitavelmente por carregar o peso da caminhada de quem está ao meu lado. Pois, queridos, ignorar o irmão, ouça isso, ignorar o irmão é falhar com Deus. Quantas vezes a desculpa é: não tenho nada contra ele ou ela, mas também não quero proximidade. E quando isso acontece, o coração já sabe o que está acontecendo com o nosso coração? Já está frio, já perdeu a graça da convivência, já perdeu a leveza do perdão.
E assim, queridos, se perpetua a mentira. Declara-se amor por Deus, enquanto se mantém uma distância cautelosa dos irmãos. Mas o amor verdadeiro, queridos, não constrói muros. Não, senhores. Constrói pontes. Não se protege atrás da religião. Entrega-se em serviço, em graça, em comunhão. Porque no reino, quem ama o Pai precisa amar o que o Pai gerou. Não há caminho para o trono que não passe pela mesa, meus irmãos. É na mesa de Cristo que cada lugar ao lado é ocupado por um irmão que também foi alcançado pela mesma graça que fostes alcançado como nós todos fomos alcançados. Isso é vida de relacionamento. Isso é vida com Deus. É vida de comunhão. E queridos, o segundo ponto que eu quero abordar convosco, eu queria que você repetisse comigo: discernir o corpo, o pecado que o religioso não percebe. Vamos repetir? Discernir o corpo, o pecado que o religioso não percebe. Irmãos, um dos maiores enganos de quem está dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja, é pensar que o maior pecado é aquele que se escandaliza. Mas o apóstolo Paulo revela um pecado que não faz barulho, mas adoece a alma. De quê? Não discernir o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo não está a falar, irmão, de não discernir a cabeça, pois todos sabem que Cristo é o Senhor. Ele está a falar de não reconhecer os membros, os irmãos. Está a falar do desprezo da irmandade. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, que nós lemos, fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come, bebe juízo para quem? Para si. Queridos, esse versículo está inserido no contexto da ceia do Senhor. Todos nós sabemos. O momento mais elevado da comunhão eclesiástica. No entanto, Paulo denuncia uma falha profunda. Havia culto, havia pão, havia cálice, mas não havia, irmãos, corpo. Cada um pensava apenas em quê? Em si, desprezando o outro, não discernia o corpo. E o que aconteceu com isso? Qual foi o resultado? O juízo. E, queridos, não é um juízo simbólico. O apóstolo continua no versículo 30 de 1 Coríntios 11: eis a razão porque há entre vós o quê? Muitos fracos e o quê? Doentes, e não poucos que dormem. Queridos, a falta de discernimento do corpo gera fraqueza espiritual, doenças emocionais e até a morte espiritual. Queridos, não se trata apenas de uma consciência natural, mas de um juízo espiritual. A ceia do Senhor, que deveria ser a fonte de comunhão e vida, torna-se um palco de individualismo e morte. Queridos, e é importante notar que Paulo não está a falar de imoralidade, idolatria ou heresia. Não, está a tratar de relações partidas dentro da igreja de Cristo. Está a tratar de forma como olhamos, ou deixamos de olhar de uns para com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Abra primeiro, meu irmão. 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha que a palavra nos fala: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o que? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de quê? De todo o pecado. Notem-se, querido, a ordem: andar na luz conduz à comunhão. Amém? Andar na luz conduz aonde? À comunhão. E onde há comunhão, irmãos? Há purificação, a vida de Cristo bucejando em nosso meio. Onde não há comunhão, não há luz. Onde não há luz, reina a sombra da religiosidade, igreja. A aparência pode ser de santidade, queridos, mas o coração está isolado, amputado e endurecido.
Queridos, olhe para mim, irmão. Você está aí, igreja? Amém? Amém? Você está aí, meu irmão? Amém? Há crentes, queridos, que julgam estar a preservar a santidade, quando na verdade estão a cultivar ressentimentos. Acham que silêncio e isolamento é maturidade, quando muitas vezes é apenas o que, irmão? O orgulho ferido. Querem manter o que era ceia, mas evitam o irmão. Querem celebrar a cruz, mas ignoram quem está à volta dela ou dela. Queridos, a comunhão não é um acessório para a minha e para a sua fé. É o selo de Cristo nas nossas vidas. Não há como comungar com Cristo e dizer pesar o corpo. Não tem como, meus irmãos. Pois o mesmo sangue que me perdoou foi derramado por quem está ao meu lado. Foi derramado para essa pessoa que está ao seu lado. O mesmo Pai que me adotou, que nos chamou de filho, aquele com quem eu não talvez me simpatize, mas ele é filho como você e você é filho como ele. Como pode, irmãos, eu pegar uma faca ali, uma mão, e pegar essa outra mão e ferir essa mão? Porque se eu fizer isso, igreja, vou estar o quê? Ferindo a quem? A mim próprio. E isso que muitas vezes estamos a fazer em nossas igrejas. Meu irmão, se eu te ferir, eu estou me ferindo a mim próprio. Se você me ferir, você também está se ferindo. E assim, irmão, está a se passar, está a se acontecer em nosso meio, queridos. Queridos, quando não discernimos o corpo, ficamos espiritualmente aleijados. Se o irmão que foi embora era o pé, andamos coxos. Se o irmão que foi embora era o pulmão, respiramos mal. Se o irmão que foi embora era o braço, deixamos de alcançar. Então, a pergunta que eu quero vos fazer para mim e para todos nós nessa manhã, igreja: por que eu estou fraco, cansado, sem forças? A resposta pode ser simples e dura, meus queridos, mas verdadeira e realista. Faltou discernimento, está a faltar discernimento no corpo, como diz a palavra. Porque, queridos, quem vive de costas voltadas para o irmão não está em comunhão com